A paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma lição da nossa amada EBD Adultos no primeiro trimestre de 2025, as lições bíblicas da CPAD. Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o irmão Edvaldo Filho, estou como professor há quase 10 anos na nossa escola bíblica dominical, lá na congregação, para a glória de Deus, e eu quero poder colaborar com o teu crescimento espiritual. Vem com a gente, sem perca de tempo, estaremos estudando hoje a lição de número 9, do dia 2 de março de 2025, que vem com o título Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, quando nos diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito. Só ajustar aqui. Vamos lá. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Está me ajudando não, viu? A caneta aqui. Não vai dar certo. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então eu preciso conhecer a identidade do Espírito Santo, e nessa lição de hoje nós estaremos aprendendo justamente sobre isso. Tivemos aí várias lições falando sobre o nosso Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade, que não, por ser terceira pessoa, não significa dizer que é menos poderosa, não é isso. É só uma questão para facilitar a nossa compreensão. E como o nosso autor da revista ele diz aqui na verdade prática, é necessário eu conhecer para que eu possa defender. Então, na lição de hoje, nós vamos ser bem objetivos, estaremos estudando sobre essa questão de quem é o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículos 16, 17 e o 26. Em seguida, capítulo 16, versículos 7 ao 14. Peço a sua compreensão aí, porque eu estou nesse novo formato de vídeo, usando aqui o meu tablet, e em alguns momentos ele trava, dá algum probleminha, mas fica comigo aí, eu tenho certeza que o conteúdo é muito importante. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, vou ampliar aqui, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é Ele? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Versículo 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Preste bem atenção nisso aqui. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier
aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Glória a Deus. Então, esse é o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que hoje atua na igreja. A ação hoje que Deus opera é através do seu Espírito na igreja do Senhor. Então o Espírito Santo, ele nos direciona, o Espírito Santo, ele nos conduz, o Espírito Santo, ele convence o pecador, né, do pecado, da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo que está hoje com a igreja, atuando, movendo, realizando, fazendo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O primeiro tópico aqui da nossa lição, ele vai nos falar justamente sobre o Consolador. A palavra-chave é o Espírito Santo, né? Vamos aqui para o primeiro tópico. O Consolador. Ponto 1, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja. Continuaria ainda. Vou me readaptar, né, nesse formato, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Seu Paracleto, que é alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, que significa outro, que é da mesma natureza, da mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, preste bem atenção nisso aqui, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual diferente. Outro do usual diferente. O dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e detona outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e detona outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, ou seja, allos, outro como ele, e não héteros. Entendeu? Quando Jesus promete o outro Consolador, esse outro aqui, no grego, significa allos, ou seja, que é da mesma espécie, da mesma natureza, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas é Deus. É a mesma natureza de Deus, é Deus habitando conosco, é Deus trabalhando na sua igreja, movendo, fazendo, realizando, operando. Então é o Espírito Santo, ao invés de que, como ele fala aqui, os testemunhos de Jeová pregam, né, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Eles não reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é real, é uma pessoa, tem sentimento, tem ciúme, enfim, é uma pessoa divina, certo? Então, o Espírito Santo é esse outro que o Senhor Jesus nos prometeu, que está conosco na igreja para a glória do Senhor. O ponto 2, subtópico 2, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e promete alguém. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de ou próximo, e do verbo kaleo, que é chamar ou convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador.
Paracleto, então, é o Consolador. Ok? O Paracleto, que é o Espírito Santo, ele é o Consolador. E o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, o Espírito Santo que atua hoje conosco na Igreja do Senhor, ele é enviado do Pai, é o Consolador, é o Espírito da verdade que nos guia, que nos direciona e que glorifica ao Filho, que glorifica a Jesus, o nosso Salvador, né, o nosso Cristo. E ele auxilia a igreja, ele ensina a igreja, né? Então, como ele diz aqui, ó, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Quando Jesus fala para os seus discípulos, né, que os discípulos iam ser perseguidos, iam ser levados para os tribunais, mas lá, quando eles fossem falar, o Espírito Santo os daria, né, a palavra, o discernimento, o direcionamento de o que falar. Então é isso que nós devemos buscar hoje, a Igreja do Senhor, os ensinadores, você que é professor, você que é pregador, ou pregadora, ou professora, enfim, você que tem essa função, essa responsabilidade de trazer o ensino, de trazer a mensagem, busque essa direção do Espírito Santo. E, de modo geral, né, eu estou falando aqui de quem é ensinador, de quem é pregador, porque tem essa responsabilidade, mas toda a igreja tem também essa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque é a ordem imperativa de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então todos nós, enquanto servos de Deus, igreja do Senhor, temos essa responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar, de mostrar, e também, principalmente, através do nosso testemunho de vida. E é o Espírito Santo que nos direciona, que nos conduz, que nos dá o discernimento do que falar, de como se comportar. É o Espírito Santo que está aqui, que habita em nós, né? Nós somos templo e habitação do Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. O terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto, aqui o uso que ele está se referindo é o uso da palavra paracleto. Seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Aí aqui está as referências. João 14, 16 e 26, João 15, 26 e João 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado em 1 João 2, 1. Certo? Então, só para trazer esse conhecimento, esse termo paracleto, claro que a gente não vai ver em nossa Bíblia porque é um termo grego, né? Então, a gente, na nossa tradução portuguesa, obviamente, a gente não vai ver essa palavra paracleto, mas no grego está escrito 5 vezes no Novo Testamento esse termo, essa palavra paracleto. Okay? Sinopse 1 nos diz o seguinte: o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Louvado seja Deus. Vamos agora aqui para o tópico 2. O tópico 2, ele vai nos falar sua deidade, atributos e obras. Sua deidade, atributos e obras. Ponto 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Coisa linda, né? O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Juízes 15, 14 diz: o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Certo?
No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Aí ele traz aqui algumas comparações, Êxodo 17:7, com Hebreus 3:7-9, Deus de Israel, 2 Samuel 23:2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Então, o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Deus é Filho. Deus é Pai. Deus é o Espírito Santo. Então, é isso que nós cremos, que nós acreditamos na Trindade, nas três pessoas que são né? Como eu falei em todo o decorrer desse trimestre. É uma questão bem complexa, porém, a gente não precisa muito entender essa questão. Até porque não tem como a gente entender na sua plenitude. Mas a gente precisa crer, a gente precisa acreditar, porque está na palavra de Deus, está escrito. A gente viu aqui referências no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde o Espírito Santo atua, onde o Senhor Jesus atua, onde Deus, o Pai, atua, enfim. Então, a gente precisa crer, precisa acreditar, porque está na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O ponto 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo, pronto, é o que eu acabei de falar, é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Assim como a Bíblia mostra os atributos divinos de Jesus, também mostra do Espírito Santo. E quais são? Ele é onipotente. Romanos 15:19 diz isso. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12, do 9 ao 11. Então ele é onipotente. O Espírito, ele é Deus. Ele é Deus. Então ele é onipotente. Tem os mesmos atributos. Tem os mesmos atributos. É onipresente, é o que ele fala agora. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, versos 7 ao 10. E ele é onisciente, pois ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Glória a Deus. E as suas obras, terceiro subtópico. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Nós tivemos lições passadas falando justamente sobre isso. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Jesus homem, né? O homem perfeito, o verdadeiro homem chamado Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Ele gerou Jesus, Lucas 1,35. Ele dá a vida eterna, Gálatas 6,8. Guia o seu povo, Salmo 143,10, Isaías 63,14. Romanos 8,14, Gálatas 5,18. É o Senhor da igreja, Atos 20:28. E santificador dos fiéis, Romanos 15:16, 1 Pedro 1 e 2.
Glória a Deus. Então, interessante isso aqui. O Espírito habita nos crentes. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque eu e você, como eu falei, né, somos templo e habitação do Espírito de Deus. Ele é autor do novo nascimento. É através do Espírito Santo que a nossa natureza pecaminosa, aquela velha criatura, é transformada, né, é regenerada, é trabalhada, é moldada. É através da obra do Espírito Santo, nesse novo nascimento. Ele dá vida e é distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Glória a Deus. Sinopse 2. A Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obra. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o teu like, isso é muito importante. E se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal também. Ativa todas as notificações, que semanalmente a gente traz os conteúdos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E vai ser uma honra ter você aqui com a gente estudando as lições da CPAD. Ok? Vamos agora para o terceiro tópico. O terceiro tópico vai nos falar sobre heresias antigas e as novas. Que não creem, né, no Espírito Santo sendo Deus, sendo esse consolador, sendo esse paracleto. Ponto 1. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Primeira, os arianistas. Já falamos sobre isso, né, em lições passadas, que era justamente ário. Considerava também o Espírito Santo como criatura. Embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho, foi justamente na lição sobre Jesus que nós falamos sobre esse camarada, né, chamado Ário. Outro é o Nômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Assim como Jesus não foi criado pelo Espírito Santo, foi gerado, da mesma forma, Jesus não criou o Espírito Santo. Por quê? Porque nem o Espírito Santo, nem Jesus não são criações, né? Eles não são criações. Nós que somos criação de Deus, nós que somos criaturas de Deus. Então não existe essa questão de Jesus ter criado o Espírito Santo. Não existe isso. Item B. Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos. Figura, significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Item C. Esse nome aqui é difícil. Pneumatomacianos. Meu Deus. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, que é espírito, e mastomai, que é falar mal ou falar contra, né? Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, em 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Subtópico 2. As heresias na atualidade. Aqui nós falamos sobre as heresias passadas, né? Agora vamos ver hoje, na atualidade de hoje, que é justamente que a gente precisa combater, se posicionar, né? O grupo religioso das Testemunhas de Jeová
é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Ok? Seus líderes negam a divindade. Deixa eu até mudar aqui a cor. Seus líderes negam a divindade e personalidade do Espírito Santo. Então, os testemunhos de Jeová negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, ou seja, na literatura dos testemunhos de Jeová, eles grafam seu nome com letras minúsculas. Letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa. Entendeu aí? E usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach Elohi, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo, né, que é a literatura aí dos Testemunhos de Jeová, por força ativa de Deus. Então o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E ele atua hoje na igreja. Nós devemos buscá-lo. Nós devemos ter esse relacionamento com ele, ter essa intimidade com ele, para que ele possa nos direcionar a fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai, a servir a Deus, a adorar ao Senhor Jesus, como nós vimos na leitura bíblica em classe, que o Espírito Santo nos auxilia a glorificar a Jesus, né? Então, não é uma força ativa, não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Terceiro ponto, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. E tem uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega pereklitos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Misericórdia. Convém lembrar que Periclitos não é uma palavra bíblica. Não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Item B, resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. A promessa trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14:17. E que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Sinopse 3. Os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Então é isso, queridos. O Espírito Santo é Deus. Ele está atuando hoje na igreja. Ele que opera, ele que realiza, ele que move, ele que faz.
E nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ter essa intimidade com Ele, buscar esse direcionamento dele. É Ele quem separa os obreiros, é Ele quem escolhe aqueles que vão estar aí de forma mais ativa na obra. É o Espírito Santo que age para a glória de Deus na igreja hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui, espero te ver mais vezes aqui nos comentários, espero ver você aqui conosco, e eu vou deixar esse vídeo aqui para que você continue crescendo, desenvolvendo através dos conteúdos bíblicos da nossa amada EBD no primeiro trimestre de 2025. Tamo junto e até lá, alguns segundos no próximo vídeo.